Nossas Bíblias, se você puder, Salmo 112. Esse salmo ele fala sobre promessas de Deus para a vida futura daqueles que são piedosos. A palavra ser piedoso não significa ter pena de alguém. Às vezes as pessoas confundem o significado disso. Ser piedoso é ter uma vida que agrade a Deus, é andar nos princípios de Deus, é ser uma pessoa que obedece à sã doutrina, uma pessoa que permite que o amor de Deus flua na sua vida através dele. Então essa é uma vida piedosa. Inclusive os pietistas, né, são um grupo de pessoas que procuram viver essa piedade ao extremo. Então esse Salmo 112 fala sobre essas promessas que vêm sobre a vida daqueles que são piedosos, aqueles que andam nos princípios de Deus, naqueles que agradam ao Senhor. Davi foi um homem piedoso, né? O Samuel foi um homem piedoso, e todos aqueles que andaram nos caminhos do Senhor, os apóstolos, Pedro, João Batista, todos eles viveram essa vida piedosa diante do Senhor e alcançaram graça diante dele. Então, Salmo 112 começa com Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Então veja a primeira promessa que recai sobre aqueles que são piedosos, a sua geração, aqueles que virão após você, né? A bênção de Deus, ela alcança não só as nossas vidas, não só aqueles que nos são contemporâneos, mas também a nossa descendência. Os nossos filhos são abençoados. À medida em que nós andamos no caminho do Senhor, a bênção que cai sobre as nossas cabeças cai também sobre a vida dos nossos filhos. Eu conheço a história da família da minha esposa, em que a avó dela orava incessantemente pelos filhos e pelos netos. É interessante que todos, ou pelo menos 95%, dos homens da família se tornaram pastores, mediante a vida piedosa dessa mulher. Boa noite. Quer dizer, ela dobrava os seus joelhos em prol dos seus descendentes, da sua geração e daqueles que viriam depois. Essa era uma mulher piedosa. Então esse versículo se cumpriu na sua vida. No verso 3, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Essa palavra prosperidade foi muito deturpada nos dias de hoje, né? Nós fazemos um vínculo de prosperidade com riquezas materiais, mas a prosperidade bíblica é aquela que traz bênçãos de Deus, que não necessariamente são bênçãos materiais, mas com certeza bênçãos eternas. As bênçãos de Deus são eternas. As materiais, aquelas que nós recebemos nessa terra, elas vão passar um dia. Mas as bênçãos que recebemos de Deus, a prosperidade divina, a riqueza divina, essa é eterna. Essa ninguém pode nos roubar. Esse tesouro que cada um de nós está ajuntando nos céus, a traça, a ferrugem, não podem consumir. Isso é algo eterno. Então, mais uma promessa àqueles que andam de forma piedosa. No verso 4, ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. No verso 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém, irmãos? Que essas promessas recaiam sobre a tua vida. A promessa que foi
prometida aos piedosos. Todos nós aqui podemos viver essa vida piedosa diante do Senhor. Eu queria que você se juntasse com alguém do seu lado, você orasse pela pessoa que está do seu lado, em grupos de 2 ou 3 no máximo. Abençoe o seu irmão, seja abençoado por ele. Depois desse tempo de oração, nós vamos passar a palavra. Amém, queridos. Abra a Bíblia de vocês em Abacuque. Nós estamos encerrando esse tempo de oração, né? Do outubro orando. A gente está num número assim pequeno, então dá para a gente fazer assim, algo bem interativo. De fato, eu não vou dizer o propósito, eu não vou dizer as orações ou os hábitos que você colocou, mas essa ideia de passar um mês orando mexeu com vocês? Pode ser sincero, porque eu estou assim, mexido, não é assim uma coisa de outro mundo. Né? Senão vão pensar, poxa, mas esse pastor aí nunca orou então na vida, né? Tá mexido desse jeito. Mas eu acredito assim muito que a vida da gente, ela sempre tem uma zona de conforto onde a gente acaba caindo. Né? E aí você acredita, eu oro muito, é um exemplo, tá? Eu oro muito mais do que ela, oro muito mais do que os dois juntos. Então, isso me dá uma certa, isso não é verdade, tá? Mas me dá uma certa ideia, poxa, eu sou alguém mais próximo de Deus. Mas se eu pegar pelo entendimento de que a vida cristã, assim como a vida comum, é uma vida em constante movimento, o que eu orei ontem, ou a quantidade, ou o tempo, ou a profundidade, ela foi válida para ontem. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela fala muito de uma dependência, de uma dependência, de uma busca diária numa fonte. Lá no Antigo Testamento já se propagava a ideia de uma fonte, Jesus se declarou a própria fonte, porque a ideia do Evangelho, a ideia do cristianismo, principalmente a do cristianismo, é a ideia de um ser finito, pequeno, limitado no extremo, que depende de uma divindade completamente suficiente, que é Deus. Então, essa é a ideia do cristianismo. Qualquer coisa fora disso é alguma coisa que não é cristianismo. Então, se a ideia é uma dependência, a dependência da oração de ontem foi para ontem. Eu preciso de uma dependência hoje. E a vida da gente, ela vai entrando em estágios de letargia. Né? Eu acho interessante, não é disso que eu vou falar, mas eu acho interessante a ideia, Calvino dizia que Deus é um Deus fora do tempo, um Deus que não está no tempo, mas que age no agora. Deu para entender? É um Deus que não está no tempo, ele não existe no tempo. Por isso que a gente diz, um dia para Deus, a gente diz, não, a Bíblia diz, né? Mas a gente diz, é o tempo de Deus, não é o tempo de Deus. Mas realmente, Deus não está no tempo, mas ele age no hoje. Agora, se ele é um Deus que não está no tempo e age no hoje, ele age baseado no quê? Naquilo que eu respondo para ele, na minha oração. Naquilo que eu me comunico com ele, porque na verdade a ideia original da oração era uma forma de se relacionar com um Deus que criou, com um Deus que conhece, um Deus que é a essência e um Deus que nos habita, né? Hoje através do seu Espírito Santo. Então como é que eu respondo para ele? Em oração. Se você compra um equipamento, alguma coisa, um carro, e você nunca usou, você compra um avião e vai pilotar a sua primeira vez, você tem que estar toda hora no manual, toda hora olhando ali. De vez em quando, você liga para a pessoa que te vendeu e diz, tem um botãozinho aqui, eu não sei o que eu faço. O que eu faço com esse botãozinho? Esse botão aqui faz o quê? Se você não souber, aquele botão pode abrir um buraco e você cair, né? Então, essa é a ideia da conversa com Deus, é você se relacionar com Ele. Então, esse outubro, eu creio assim que ele precisa mexer com a gente. Mas também começou a me preocupar a ideia dele estar acabando. Porque a ideia desse tempo acabar, vem na cabeça da gente aquela ideia assim, puxa, aconteceu alguma coisa diferente, ou está acabando, ou então agora eu vou sentar e vou esperar, como faz um pescador que lança a rede e fica esperando o peixe aparecer. E a vida com Deus, ela não é estática, ela é muito como é que eu vou usar uma palavra? Ela não é uma coisa parada, mas ela é uma coisa que demanda de relacionamento, de comunhão. E aí vem aquela coisa assim, puxa, Deus não me respondeu. Ou, por que Deus não me responde?
Por que responde a irmã, o irmão, e não me responde? Por isso que eu queria falar de Abacuque. Porque Abacuque foi um profeta que ele viveu num tempo de muita instabilidade em Jerusalém, em Israel. Na verdade, ele viveu em Judá. Na verdade, Israel sempre foi um povo inconstante. Sempre de altos e baixos, sempre sendo desperto por Deus, muitas das vezes desperto por Deus através da dor, através do sofrimento, através das perseguições que viveram pelos seus inimigos. E Abacuque viveu nessa época, ele viveu na época do profeta Jeremias, um profeta muito mais ativo do que ele. Não se há relato de profecias próprias de Abacuque. Esse livro mesmo de Abacuque não é um livro de profecias, mas é um livro de um diálogo que ele tem com Deus. Muito peculiar nosso com Deus, não é isso? Às vezes nós passamos por algumas lutas, algumas dificuldades, nós não temos o costume de conversar com Deus. Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Deus, onde será que eu errei? Deus, por que fulano não passa por isso e eu passo? Deus, não é um diálogo, irmãos? Um diálogo lamuriador, mas é um diálogo. Abacuque tem esse diálogo com Deus e ele reproduz esse diálogo no escrito. Esse diálogo ele sai dos limites do vilarejo ali e ele vai e ele entra num livro de orações, porque lá os livros deles eram de orações lidas. Ele entra num livro de oração e se torna parte integrante do cânon judaico e, posteriormente, da Bíblia, nossa, que nós lemos. Então, esse relato, esse diálogo de Abacuque com Deus é o que eu queria falar um pouquinho nessa noite. Então, você vai abrir na tua Bíblia aí no capítulo 1. Esse diálogo é um diálogo muito parecido com aquele que Asaf tem lá no Salmo 73. Lembra disso? Que ele fala, que é isso, Deus? O ímpio prospera. Mas isso tudo ele fala fora do templo. Na ideia, não tem a ver com lugar físico, mas tem a ver com distante de Deus. Quando ele vai para a presença de Deus, ele compreende o sonho, o plano, o propósito de Deus e compreende, nós chamamos isso de afabilidade, ou seja, o tempo finito, ou as coisas que são naturais do ímpio, e ele fala, não é isso que eu quero para mim. Então ele reconhece Deus na situação dele. O Abacuque tem algo mais ou menos parecido. Vamos lá? Esse livro, ou essa história de Abacuque, tem por finalidade, entre outras coisas, derrubar mitos cristãos. Mistos não, né? Misto é comida, para quem não jantou, isso é um problema. Mitos cristãos, mitos que permeiam a nossa vida. Em algum momento, seja professo pela nossa própria boca, seja por alguém do nosso lado. Você nunca viu um crente que você diz assim, você é crente, mas quando você descobre isso, você tem uma profunda decepção. O cara reclama de dia, de tarde, de noite, não é assim? Você vai falar alguma coisa, não vai dar certo. Você vai conversar um negócio, não dá certo, tudo não dá certo. Em algum momento do diálogo, da conversa, da amizade, você fala, nossa, você é crente? O cara fala, é verdade, eu sou crente, sou de tal igreja, vamos lá fazer uma visita? Irmãos, se você não é crente, você já desiste ali na hora. É assim, quem já conheceu pessoas assim? Não, são pessoas que elas não compreendem Deus. E são mitos que passam pela cabeça das pessoas. Por que Deus não responde minha oração? Ou por que não aconteceu nada no outubro ano? Por que as coisas acontecem comigo se eu estou servindo a Deus? Não levante a mão, por favor, porque senão eu vou ter que levantar a minha também. Mas quem nunca fez essa pergunta? Senhor, estou na tua casa, Senhor, estou te servindo, né? Senhor, eu dou aula no ministério infantil, eu canto, minha voz é linda. Senhor, eu sou diácono, eu sou líder de célula. Senhor, eu estou na obra. Senhor, eu sou pastor. Senhor, por que eu tenho que passar por luta? Por que essas lutas acontecem? Então, perguntas que norteiam a nossa mente, perguntas que passavam pela mente do Abacuque. Vamos lá no capítulo 1? Vamos ler um pouquinho. Versículo 2, eu vou ler a partir do 2. Até quando, Senhor?
Até quando clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti? Mas peraí, qual é a diferença de até quando eu clamarei por socorro e até quando eu gritarei? Esse primeiro termo, até quando eu clamarei, prefigura a ideia de alguém que está clamando, mas que ainda tem uma expectativa, de alguém que está clamando, mas tem uma fé dentro dela, de alguém que está clamando, o mundo está caindo um lado, está caindo outro, mas ele está dizendo, em algum momento Deus vai fazer, em algum momento a situação vai mudar. Quando percebe que há um tempo aqui no versículo, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Aí dá-se um tempo, eu não estou falando de tempo físico, aí ele diz assim, até quando eu gritarei a ti? Esse gritar é alguém que já está desesperado, é alguém que se tivesse cabelo já estava descabelando. Essa é a ideia, é de alguém que já está muito sufocado. Até quando gritarei a ti? Violência, sem que me tragas salvação. A ideia aqui de salvação não está falando de morar na eternidade, está falando de salvar mesmo, está falando de livrar mesmo do problema. Até quando gritarei a ti sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça? Nunca ninguém falou isso, né? Não, amém. Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta, há conflito por todo lado. Esse cara deveria ser uma pré-revelação da era Dilma, né? A destruição, a violência estão diante de mim, a luta, é conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça prevalece e os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É a Dilma. Não parece que está falando da nossa realidade, irmãos? Parece ou não parece? Aí Deus traz uma resposta para ele. E é essa resposta que é mais interessante para nós, porque até aqui, se eu falasse assim, livro do Abacuque Vedovelli, vocês iam acreditar, é meu sobrenome. Livro do Abacuque Belon, vocês iam acreditar que era o Gilberto. Livro do Abacuque Soma era a Denise. Então, porque fala muito da nossa vida, fala muito de igualdade, mas é da agora para frente que deve falar conosco, porque agora é a resposta de Deus. Deus demonstra a graça, o poder dele, em 3 aspectos aqui nesse trecho. Mas eu vou tentar ser rápido, porque senão vai demorar muito. Já é um tempo assim que a gente precisa ter mais rápido. Mas a resposta de Deus, se você puder ler lá na sua casa, do versículo 5 até o versículo 11, Deus vai trazer uma série de respostas. Deus vai falar, rapaz, dá uma olhada, esse povo aí é assim mesmo, eles se corrompem mesmo, não se preocupe com isso. Eu vou ler rápido, aí você vai fazendo um pano de fundo aí, ó. Olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel, impetuosa, está falando uma série de coisas. Mas a ideia aqui, só para você pegar a ideia de que Deus está falando é que ele vai pegar o próprio exército inimigo, né? Que é uma nação inimiga, que lá, para o caso deles, é os babilônicos. Deus está dizendo para Abacuque que vai pegar os inimigos e vai usar os inimigos, olha só, vai usar os inimigos para virem de encontro com os judeus, com os israelitas, e para isso provocar uma reação neles. E aí começa a fazer um pouco de diferença para a gente, porque o que Deus está dizendo para Abacuque é que vai usar situações, ou vai permitir que as situações, os inimigos, vai permitir que as adversidades trabalhem o povo dele. Porque na época de Abacuque, eles viviam um terrível entendimento moral.
E toda vez que se vive um entendimento moral destruído, o entendimento espiritual é a mesma coisa. Toda vez que um homem ele entra nessa ideia do cosmos, toda vez que o homem se envolve... Você quer ver um negócio? Entra numa roda e assiste o Datena para você ver. Como é que você sai no final do Datena? Você sai assim, meu Deus, se eu sair na rua eu vou levar um tiro. Se eu sair do outro lado, um avião cai na minha cabeça. Não é assim? É assim ou não é? Você se envolve naquilo. Não é assim? Você liga o jornal e fala assim, nossa, eu vou ver notícia. Rapaz, a gasolina subiu não sei na onde, ou não sei o que lá, não sei o que. Não que eu acho que a gente tem que ser alienado, mas você sai dali, você vai ali para aqueles seus minutos de ladeira, você sai dali dizendo, meu Deus, o que é isso? Porque essa é a realidade. Aí você vai dizer para mim, então nós devemos ser alienados, a gente tem que sair da realidade. Não, mas uma vez eu ouvi um pastor antigo dizendo que nós somos como nós temos dentro de nós 2 cachorros. Alguém já deve ter ouvido esse entendimento. Nós temos 2 cachorros que nós alimentamos, o cachorro branco ou o cachorro preto. Aí a pessoa diz, mas como é que faz? Não dá para alimentar os dois. Ele diz, quando você alimenta o branco, que teoricamente é o cachorro bom, você vai enfraquecer o preto, porque ele não vai ter comida, que é o cachorro mau. Quando você alimenta o cachorro mau, o cachorro branco vai ficar fraco. Se nós nos alimentamos, se nós entramos demais, e não é, volto a dizer, não é para sair do mundo, mas quando nós entramos demais, nós vivemos demais uma situação, nós nos envolvemos demais nas situações à nossa volta, a ideia de Deus se distancia de nós. Percebe isso? Os tempos onde você mais é alvejado por Satanás, alvejado no sentido de luta, de batalha, o tempo onde você fica mais vulnerável é o tempo onde você menos lê Bíblia. Você percebe isso? Alguém já fez uma correlação disso? Quando você lê menos Bíblia, quando você ouve menos mensagem, menos pregação, qualquer coisa que se fale de espiritual, quando você se distancia um pouco disso, as outras coisas se potencializam. É assim ou não é? As lutas se potencializam, os dilemas, as tristezas, as dificuldades, porque é uma luta que nós vivemos, é um embate, é muito grande, e o povo de Israel estava vivendo um embate desse muito grande, uma luta dessa muito grande, e eles se afastaram de Deus, e Deus, como nos dias de hoje, começa a trazer alertas para eles, vocês precisam se voltar para mim. Jeremias fez isso. Jeremias, se eu não me engano, o Ezequiel, não sei, no capítulo 2 ou 3, fala, vocês me esqueceram, vocês esqueceram as fontes, vocês querem as cisternas, vocês querem as coisas programadas, vocês estão... o que as igrejas fazem hoje? As igrejas descobriram isso, o que elas fazem? Campanha da família. É um mercadão. Você está com um problema na família, tal igreja tem a campanha da família. Não é que eu vou dizer que eu não sou contra, porque eu sou. Mas não é que eu acho que é o fim do mundo. Mas, estou com um problema na família, vou na campanha da família. Agora eu estou com um problema, agora meu problema é sentimental, vou no coração do amor, na terapia do amor. Agora meu problema é a saúde. Não, melhor ir num lugar desse do que em outro lugar. Mas essa ideia vira um consumo para nós. Entende isso? Vira um consumo. E aí a gente pega as coisas enlatadas. É igual no mercado. Você vai comprar um negócio lá, e até aí a mulher fala assim, eu vejo que às vezes a Michelle fala assim, vou fazer um negócio diferente hoje, fazer uma comida diferente. Aí eu falo para ela, imagina, Michelle, pega um tal de um Rapidez que tem lá no mercado, é uma pizza pronta lá, pega o Rapidez, o queijo, o presunto, põe lá e faz, e vamos descansar. Porque a nossa vida é muito agitada. Quem é que vai fazer massa de pizza hoje, irmãos? É ou não é, irmã? Ninguém mais faz, só se gostar muito. É ou não é? Aí você come e fala assim, não é igual àquela feita, mas também não faz. Porque o tempo demorou, mudou tudo. Quando, irmã Elisete, que na sua época ia fazer sucesso a uma loja de bolo, tem coisa mais tradicional do que fazer o bolo lá no forno e ficar enrolando, esperando o bolo sair e depois comer o bolo quente? Agora tem a loja do bolo. É tudo muito rápido, é muito fácil.
Essa é a vida moderna, mas a gente fica, é a vida moderna. Não, não é a vida moderna, não. É a vida do homem moderno, porque a vida do homem moderno é uma vida distante de Deus, como era lá no caso deles. Eles não tinham fábrica de bolo, não tinham essas coisas, mas tinham outras asneiras que eles tinham na época que distanciavam eles de Deus também. Então Deus usa Abacuque, diz, Deus usa situações. Eles não se converteram dos seus maus caminhos, Deus usa o próprio inimigo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus usa, não estou dizendo que isso tem que fechar a questão aqui. Mas Deus usa as adversidades que nós passamos, sejam elas as que são provocadas, né, são liberadas e permitidas por Deus, sejam aquelas que o inimigo usa contra nós, porque Deus, né, tira, a Bíblia diz que Deus ele confunde o inimigo. Então, mesmo a situação que o inimigo usa, que Satanás usa para nos destruir, mesmo essa situação, ela também é usada por Deus para provocar alguma coisa em nós. E é isso que Deus responde para o povo e usa para dizer para Abacuque. O que Deus quis ensinar com essa situação? Que numa adversidade, o que nós queremos? Quando você está numa luta, o que mais pede para Deus? Alguém ousa dizer? Vitória. Fora vitória. Se livrar do problema. Mas quando você está numa situação que você não entende nada, o que você pede para Deus? Sabedoria? Misericórdia? Você já parou para pensar assim, Senhor, por que está acontecendo isso? Quer explicação. Não é? E aí você começa a perguntar. Um dia eu conversei com uma pessoa e ela falava assim, eu não sei porque acontece isso comigo, eu levanto e eu vou marcando todos os pecados, tudo que eu faço de errado eu vou marcando, para ver se algum ali é forte a ponto de justificar isso. A pessoa, ela quer uma explicação. O ser humano, isso é do ser humano, o ser humano quer explicação. É assim ou não é? Faz um negócio lá e você fala assim, ó, a pessoa está lá se batendo para fazer uma coisa e não consegue fazer. Aí ela pede para alguém, fulana, me ajuda, fulana, vai, entrega pronto. Mas como é que você fez? Quer saber. O homem quer explicação de tudo. Isso é da natureza humana. Deus sabe disso, o diabo também. Isso é da nossa natureza humana. Então o homem quer explicação. O Abacuque está dizendo, por que é que o senhor está deixando que a maldade, o senhor não é mais Deus? Por que o senhor está deixando? Olha aí, ó. E a ideia que ele dá é como se Deus não estivesse vendo. Ou se Deus estivesse vendo, e a que eu mais acredito, é como se Deus não tivesse vontade de mudar a situação. Também é uma realidade nossa. A ideia que a gente fala, Senhor, o senhor não tem vontade de mudar isso? Senhor, olha quanto eu estou sofrendo. Senhor, pelo amor de Deus, ou pelo amor do Senhor mesmo, muda isso. E o que é que Deus responde para Abacuque nesse trecho que nós não lembramos, que vai ser muito longo? Deus responde para Abacuque que nessas horas não é explicação que Deus quer dar, é revelação. Aí faz uma diferença. Deus não quer explicar para você ou para mim por que é que está acontecendo, mas Ele quer dar uma revelação. Que revelação é essa? A revelação da própria palavra. Ou então a revelação de qual é o sentido. E essa revelação Deus deu para ele. Falou, Abacuque, é o seguinte, o povo está totalmente corrompido. Ninguém mais quer saber de mim aí. Então, não é que eu estou permitindo a injustiça, porque eu quero só judiar e castigar meu povo, mas eu estou permitindo isso porque é isso que vai fazer com que eles se voltem para mim de novo. E Deus vai dar a explicação por que está fazendo isso. Deus diz para Abacuque que quer dar uma revelação para eles. Qual a revelação? Uma nova visão de Deus. Abacuque vai ter isso. E aí a gente vai ler agora. Deus queria dar para ele uma nova visão. E Deus quer dar para nós diante das adversidades que nós passamos, sejam elas, como disse, as mais tranquilas, as mais complexas. Pode ter certeza, na hora você não entende. Passa um tempo longe depois daquilo, você entende o porquê que você passou por certos caminhos. Sim ou não? É ou não é? Não é desse jeito? Tem uma hora que você passa e fala, meu Deus, eu não estou entendendo. Quando você está bem crente, você fala, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou contigo.
pode fazer. Mas lá dentro do seu íntimo tem aquele negócio, não sei por que Deus está deixando isso acontecer. Não entendo por que isso está acontecendo comigo. Passa-se um tempo, aí você entende, oh Senhor, muito obrigado. Foi algo que o Senhor promoveu, que o Senhor provocou. Por exemplo, há 4 anos atrás, não quero entrar nos méritos aqui, mas há 4 anos atrás eu era pastor de uma igreja, bem, um belo dia me tiraram, fizemos um acordo, me deram um tchau e eu assinei. Eu fiquei completamente perdido, falei, mas por que isso? 4 anos depois, eu não vou entrar nisso, mas 4 anos depois eu entendo que eles fizeram foi um favor para mim. Porque foi justamente o choque, o start que me deram, que provocou em mim mudanças. Muito provavelmente hoje eu estaria andando por um outro caminho, dentro da ideia do movimento evangélico, mas por outro caminho, que é o caminho que eu jamais andaria hoje. Mas se eu tivesse naquele lugar, naquela situação, eu estaria andando por aquele caminho. Então o que eu entendi de Deus 4 anos depois? E olha que eu ralei. Foi assim a coisa mais difícil que eu passei na minha vida. 4 anos depois, eu nunca chamei ninguém, nunca falei, é a igreja tal, endereço tal, nunca. Quem anda perto de mim sabe disso. As pessoas mais próximas de mim, todas vieram, estão junto aqui, e eu nunca mexi meu dedo, nunca mexi minha palha, nunca abri minha boca, ninguém nem sabe. Isso passou. Mas a gente vai entender depois. Então, Deus disse para Abacuque o seguinte, eu quero dar para você uma nova visão. Capítulo 2. Olha, eu vou dar uma esticadinha aí, viu? Deus dá para ele um entendimento de que eles, povo de Deus, eles deveriam ser os sentinelas. Naquela época, o sentinela era alguém que ficava em cima da muralha da cidade, porque toda cidade tinha uma muralha. Ele ficava em cima da muralha e ele era talvez uma das pessoas mais importantes do organismo cidade. Por quê? Porque era ele que tinha a responsabilidade de avisar que os inimigos estavam vindo. O que Deus quis dizer isso para Abacuque? Que eles tinham a responsabilidade de alertar os outros, as nações, o mundo, de que Deus era Deus e precisava, e era importante para eles que se curvassem, se dobrassem a Deus. O que o Senhor então espera de nós, como povo dele, como povo que apesar de ser dele, passa por adversidades? Que nós, com a nossa própria vida, alertemos as pessoas de que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, o Deus do impossível, o Deus que pode nos dar paz, mesmo numa situação adversa, o Deus que julga as nossas causas, ainda que humanamente nós vivamos uma catástrofe, mas Deus é o Deus que julga as nossas causas, e a nossa vida e a situação que nós vivemos alerta o mundo, aponta para o mundo, diz para o mundo que nós somos diferentes, e esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito do cristianismo, esse é o propósito que o Senhor quis de nós, que nós negássemos a nós mesmos. Lembra disso? Como é que eu faço para te seguir? O homem, para me seguir, ele tem que morrer a si mesmo, morrer a cada dia, deixar a si mesmo pai, deixar mãe, então vem e me segue. Qual é a ideia de Deus para nós? Independente de sofrimento, independente de luta, independente de adversidade, independente se a resposta veio ou não veio na hora que nós esperamos, Deus espera que a nossa vida alerte o mundo, desperte o mundo, que o mundo está distante de Deus, ainda que o mundo olhe para nós e diga, mas espera aí, qual é a diferença que há entre eu e você, se eu tenho luta e você tem luta? Aí você responde que a diferença que eu tenho de você é que a luta não me atinge. Mas como que a luta não te atinge? Como que uma enfermidade não te atinge? Como que um problema na tua família não te atinge? Me atinge, mas não me atinge a ponto de me destruir, me desconfigurar como o mundo é desconfigurado. Entende isso? Então Deus diz para Abacuque no capítulo 2,
Abacuque diz: mas e eu então, Deus? Ficarei no meu posto de sentinela? Tomarei a minha posição sobre a muralha? E aguardarei. Olha só, vamos ler de novo, ó, presta atenção. Ó. Ficarei no meu posto de sentinela. É Abacuque respondendo para Deus. Ficarei no meu posto de sentinela, tomarei, olha se você entender isso, ó. Ficarei no meu posto de sentinela. Eu disse para você que sentinela é o cara que ficava na muralha, o soldado que ficava na muralha, avisando o inimigo. Então qual é a direção de Deus para nós aqui, ó? Fique na sua posição de cristão. Permaneça na sua posição de cristão. Quem que é um cristão? Alguém que teme a Deus, alguém que se submete a Deus, alguém que é discípulo de Deus. Permaneça na tua posição de cristão, de discípulo de Deus. Permaneça no seu posto de sentinela. Tome a sua posição. Tenha uma posição de soldado, tenha uma posição de alerta. É Abacuque dizendo: e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e a resposta que terei à minha queixa. Então aqui vem uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo e uma palavra de consolo. Abacuque está respondendo assim, ó: Senhor, vou permanecer na minha posição, vou ficar na minha condição de cristão e vou aguardar. O consolo é: vou esperar a minha resposta, porque há uma resposta para nós. Ela não vem como queremos, no tempo que queremos, mas há uma resposta para nós. Há um tempo onde o Senhor responde às nossas inquietações. Eu talvez não tenha para te oferecer nessa noite, mas o Senhor tem. Amém? Versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Deus está falando aqui num primeiro momento sobre as coisas que aconteceriam no futuro. Deus está falando sobre acontecimentos do futuro, é uma palavra profética, mas ao mesmo tempo Deus está falando para a vida pessoal deles também. Ó. Escreva a visão claramente e aguarde, pois a visão aguarda um tempo designado. Aquilo que Deus tem como visão, como direção para a nossa vida, tem um tempo designado para acontecer. Ou seja, nenhuma luta eterna, nenhum obstáculo é intransponível, nenhuma adversidade vai durar o tempo todo, vai durar a sua vida toda. Tem um tempo. E esse tempo é condicionado, e é limitado, e é apenas exercido o direito de ser usado contra nós até o momento em que Deus diz basta. Mas para isso a gente tem que estar no nosso entendimento de oração. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Aí Deus diz assim mais para ele, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, Deus está dizendo. É como se Deus estivesse dizendo: compreenda, o ímpio está envaidecido nos seus desejos, e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Lembra que Hebreus fala lá na frente? Paulo também fala: o meu justo vive pela fé. Vamos entender um pouco isso, o que Deus quis dizer, porque essa palavra ela teve origem aqui. Foi daqui que Paulo tirou para dizer isso, foi aqui que Jesus tirou para dizer isso, que ele também disse nos evangelhos, e foi aqui que o escritor de Hebreus também tirou, desse testemunho, desse exemplo, desse texto do Abacuque. Vamos pensar, o que é um ímpio, irmãos? Alguém do mundo. Na ideia do Abacuque aqui, quando ele está falando, vamos entender que ele está falando da época dele. Na ideia dele, o ímpio era os babilônios. Então, que tipo de impiedade aquele povo exercia, que chamava atenção? Eu vou falar para vocês: orgulho, arrogância, prepotência. Então, Deus estava alertando que, de alguma forma, os cristãos da época, os os israelitas, eles não poderiam ser como eram os ímpios. Olha o que Deus falou. Escreva, está dizendo para ele, não viva como um ímpio, envaidecido em seus desejos não são bons. O que ele estava falando através de Abacuque? O mundo se perde na sua própria arrogância.
O mundo se perde no seu próprio orgulho. Você vai dizer, mas eu não sou orgulhoso. Isso não está falando de mim. Eu não sou cheio de orgulho. Mas eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2. 1 João 2, versículo 15. Esse orgulho não é só aquela ideia do cara que tem grana e passa por cima de quem não tem grana, da pessoa que é bonita e menospreza quem não é bonito. A ideia do orgulho aqui, não amem o mundo e nem o que nele há. O que é amar o mundo e no que nele há, irmãos? Antigamente a gente usava isso aqui para dizer, não vai no carnaval, não vai na boate, não enche a cara, não isso, não aquilo. Mas é muito mais do que isso. O que João está dizendo aqui, o que o evangelista está dizendo, quando diz não ame o mundo, não se apeguem a esses valores do mundo. Porque quando está falando o mundo, não está falando o planeta, não está falando o mundo terra, está falando o mundo conceito, ideia, pensamento, verdades. Não amem o mundo. Não olhem para o mundo, não se baseiem pelo mundo. Se o mundo diz que você não deveria ser cristão porque a sua vida não mudou nada, não ame o mundo. Essa ideia do amor aqui não tem a ver com aquele negócio, ai que lindo, que maravilhoso, ai eu te amo. Porque a ideia do amor, o amor é um sentimento, é um princípio que anda, se não for o amor de Deus, é um princípio que anda muito próximo do ódio. Então esse amor que ele está falando, é a ideia de um amor que é obcecado por uma situação. Ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Senhor, age logo na minha causa. O que vão dizer? Vão dizer que eu não sou crente, vão dizer que o meu Deus é fraco, vão dizer que eu não oro, vão dizer que eu estou em pecado. Lembra daquele rapaz que chegou para Jesus e ele estava endemoniado e os discípulos falam, quem foi que pecou? Foi o pai dele que pecou? Foi a mãe dele que pecou? E Jesus não foi nem o pai, nem a mãe, não foi nem ninguém. Isso é para que o meu nome seja glorificado. Há muitas situações que a gente fica pensando, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Ai, Senhor, o que aconteceu? Será que eu chutei macumba? Será que eu matei gatinho? Será que eu fiz alguma coisa? Essa situação, ou as situações, é para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, irmãos. Então, quando eu amo o mundo, é quando eu me baseio nas pessoas. O que as pessoas vão dizer? O próprio Pedro diz, mais importa agradar a Deus do que agradar homens. Se importe em agradar a Deus, seja na alegria, seja na luta, seja na adversidade. Vocês estão fazendo coisa errada contra você, continua glorificando a Deus. E você está sendo alvo de uma pressão tremenda, fortíssima, a ponto de não suportar. Continua na tua posição de sentinela, porque a tua honra não vem do nível de você, a tua honra vem de cima. O salmista diz, Senhor, eu levo os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro. O nosso socorro não vem da nossa mesma linha, ele vem do alto. Então, irmãos, a ideia de amar o mundo que o João está falando, e eu não vou nem ler o resto, a ideia de amar o mundo é me preocupar de tal forma com o mundo e me esquecer do que Deus pensa disso tudo. Onde é que Deus está nisso tudo? Essa é a ideia. Então, é isso que Deus quis dizer para Abacuque. Esse é o ímpio. O ímpio é cheio de orgulho, o ímpio é cheio de arrogância, e aí Deus vai falar de algumas coisas para ele, que o orgulho, ele distorce a pessoa moralmente. Você já viu aquela pessoa que ora e fala assim, eu sou de Deus, eu não sou mais de Deus. Já viu isso? Você conversa com ela uma vez, fala, e aí, como é que... não, eu sou crente. Você conversa com ela 3 meses depois, não, agora eu sou católico. Não é, você já ouviu isso? Aí você conversa com a pessoa, e aí, irmão? Não, estou na igreja, estou na fé, não sei o que lá. Aí você conversa, não, Deus me livre, não quero mais saber disso, não foi para mim. Distorce o orgulho. Não agiu do jeito que eu queria, não fez do jeito que eu queria, isso me distorce moralmente, me distorce. Quem Deus é e quem eu sou. Quem eu sou? Nada. Quem Deus é? Tudo. Entende? Então, estou bem de grana, Deus é 10. Estou mal de grana, Deus é 0. Entende isso? É um pouco complexo, mas é assim que anda o mundo. Deus me abençoou. Senhor, muito obrigado. Deus não me abençoou. O que acontece comigo?
Ainda quando a pessoa pensa no que acontece com ela, tudo bem. O duro é quando pensa que Deus, né, Abacuque disse isso, Senhor, parece que o Senhor não é mais Deus. O Senhor está vendo tudo, a injustiça, o injusto passa por cima do justo, o imoral passa por cima do moral, não sei onde que o Senhor diz que é Deus, porque o Senhor não faz nada. É a expectativa que muitas pessoas têm de Deus hoje. Deus é um Deus que não faz nada no mundo. Por quê? Porque isso é um pensamento humano. Quer ver uma outra característica desse ímpio que o Abacuque está falando? É aquela pessoa inquieta. Ela nunca está satisfeita com nada. Vou usar exemplo clássico aqui, mas não é só disso que eu estou falando. Não, a igreja está muito fraca. Não. A igreja, não, eu preciso de uma igreja, eu preciso de uma igreja que tenha mais poder. Eu preciso de uma igreja que tenha mais unção. Mas quem é a igreja? Sou eu. Então quem é que está sem poder e sem unção? Eu. Não é assim? Eu preciso mudar de ares, né? Ou então, eu preciso mudar de amizade, eu preciso mudar de namorado, eu preciso mudar de carro. Pessoa inquieta, uma pessoa que não encontra satisfação. É desse tipo de impiedade que Deus usou e usou como exemplo os babilônios. É uma pessoa que não se satisfaz, ela não tem contentamento. Tem uma outra ideia dessa impiedade que Deus está falando aqui, que é a ideia da pessoa cobiçosa. É aquela pessoa que tudo dos outros, olha, o casamento dos outros, o marido da fulana é 10. Sabe aquela mulher, um dia eu conversei com uma mulher e aí ela, meu marido não dá. Por que seu marido? Meu marido não abre a boca para nada. Mas como assim que ele não abre a boca para nada? Eu brigo com ele não responde, eu sou chata com ele não fala nada, eu brigo com as crianças, ele não fala nada, eu deixo fazer comida, ele não fala nada. Eu falei, seu marido não presta? A senhora quer ouvir o que eu penso? Aí você vai dizer que eu não presto. Isso mesmo. Tu quem dizes? Como que o cara não presta? Ela é um transtorno na vida dele e quem não presta é ele. É uma pessoa que está sempre... E os exemplos que ela dava, tal pessoa que eu conhecia, meu Deus, o marido dela é um cara temente a Deus, um homem, né, que entregou a vida dele para o serviço do Senhor. Mas nada está bom. Eu não estou usando só as mulheres, é uma coisa que vem na minha cabeça. Mas sabe aquela pessoa está sempre achando sempre a vida dos outros, o emprego do outro, o carro do outro, tudo do outro é melhor. Nunca tem satisfação, nunca vê Deus na situação. Deus só está na vida dos outros, Deus só faz na vida dos outros. É dessa impiedade. Quando a gente olha a ideia de impiedade, a gente pensa a pessoa que está no mundão. A pessoa que ouve calypso, né? Que está na moda agora, pelo menos da separação, né? A pessoa que não quer nada com Deus, a pessoa que está no mundão. Essa é a ideia de impiedade. A ideia de impiedade vai muito além do que a gente pensa. E Deus diz, seja justo, porque o meu justo vive pela fé. Eu vou encerrando por aqui, porque eu entendo no meu coração que você compreende o que é esse justo. Esse justo, eu vou pedir para minha irmã, já que nós temos uma irmã de louvor aqui hoje, para ela cantar uma música para a gente. Essa ideia de justo não tem a ver de justiça. O cara, não é que não está certo, mas não tem a ver o cara, eu compro e pago, ou eu não pego nada de ninguém. Essa ideia de justiça tem a ver com alguém que foi justificado por alguém. Esses somos nós. Nós não temos justiça em nós mesmos. Por isso que Deus usou Abacuque para dizer, o justo vive pela fé. Porque nós não teríamos direito nem mesmo de abrir o olho. Se fôssemos julgados pela lei, irmãos, qualquer um de nós aqui hoje já teria sido fulminado umas 2 vezes. Sim ou não? Se a gente fosse andar pela lei, por isso que um dia perguntaram para Paulo, por que a graça e não a lei? Paulo falou, tem certeza que é a lei? Ninguém anda só na lei, então por isso a graça. Porque se a gente fosse hoje, só nós hoje, as coisas que nós vivemos no nosso dia hoje, alguns já teriam sido fulminados dúzias, né? Mas alguns que a gente entende que tem uma vida reta moralmente, teria sido fulminado, porque ninguém consegue viver plenamente
a lei. Então, por isso que o meu justo é justificado por Jesus. Então, ele vive por fé. Porque na ideia de Jesus, na ideia de Deus, a graça e a fé andam juntas. Não tem como viver a fé se não viver a graça. Não tem como ter fé se não compreender a graça. Porque o tipo de fé que as pessoas têm hoje, nos dias de hoje, não é fé, é pensamento positivo. A maioria, não estou dizendo todo mundo. Você já viu aquela pessoa que diz assim, vai dar certo, 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 não quero nem saber. Vou te contar um exemplo. Tem uma mulher lá perto da minha loja, e ela é assim, eu falo para a senhora, dona Sônia, ela tem um espetinho lá e vocês já imaginam que eu vou lá, né? Eu falo, dona Sônia, aí tem um dia que eu chego lá, ela está cantando música, eu falo, dona Sônia, a senhora é crente? Ah, não, eu sou católica, mas eu gosto muito de ir na igreja dos evangélicos, não sei o quê. Ah, ela tem uns problemas lá, fala assim, porque Deus me revelou ali, Deus me revelou lá. Eu já falei, meu Deus do céu, não vai dar certo, daqui a pouco eu vou perder a amizade com ela. Não vai dar certo, não vai dar certo. E eu fico assim, come só o seu espetinho calado, come sua carne calada. Mas parece que ela me provoca. Não, ela não me provoca, ela é gente boa. Mas ela fica assim, Deus revelou ontem. Uhum. E eu vou, espetinho. Vou na carne, Senhor, vou na carne. Eu fico aqui nessa carne, porque se eu for ali, eu vou para a carne. E ela vai. Aí teve um dia que eu não aguentei e falei, dona Sônia, quando foi a última vez que a senhora leu a Bíblia? Ah, eu não sei. Dona Sônia, só quer ouvir Deus falar, é a Bíblia, dona Sônia. A pessoa falou, dona Sônia, a senhora foi lá, Deus falou através dessa pessoa? Falou. Falei, quem é essa pessoa? Não, eu tinha conversado com ele, pedi orientação, falei para ele me ajudar, expliquei o meu motivo de oração. Falei, dona Sônia, então não foi Deus que falou, foi ele, só tinha acabado de contar a história para ele. Mas Deus falou para mim, não desiste, permanece. Falei, dona Sônia, vai cuidar da sua vida, irmã, esquece o negócio. Continua trabalhando, fica sentada para ver o que vai acontecer. Continua trabalhando. Tem promessa? Tem, eu creio, tem promessa sobre a minha vida, mas a vida continua. As pessoas querem uma ideia de fé, que é uma ideia assim, ó, Deus vai fazer, eu não vou precisar me mexer, não vai precisar fazer nada, o máximo que eu vou dizer é falar para todo mundo, foi Deus que deu. Não é assim? A maioria das pessoas assim. E fica naquele pensamento positivo. E está lá. Esses dias eu tenho uma casa lá no... Por que eu estou contando a história? Porque eu tenho uma casa no fundo da loja e ela precisa morar perto por causa do espetinho dela, o filho dela vai embora. Eu falei, dona Sônia, não dá para me alugar a casa da senhora, tem uma inquilina lá há muitos anos, nem contrato tem, ela é praticamente amiga nossa, não dá para tirar ela de lá. Ela vai sair, porque ela vai ter que sair, eu tenho fé. Aí esse dia eu não aguentei, falei, Senhor, dona Sônia, minha querida, vai procurar outra casa, senão a senhora vai ficar na rua. Falei, ela não vai sair. Se ela sair, ela é louca. Porque a casa lá na redondeza nossa, todo mundo paga 700, 800 reais. Nós alugamos a casa para ela porque meu pai tem aquela ideia de que é melhor ter alguém lá no fundo da loja, porque aí não entra ladrão, essas coisas, né? Dispara o alarme, no outro dia eu falo para ela, dispara o alarme, ela nem ouviu, para você ter noção do quanto ela olha a casa. Mas meu pai, então, o valor é bem baixinho. Não, vai dar certo. Dona Sônia, isso não é fé, dona Sônia. Isso é loucura. Vai procurar uma casa, mulher. Vai vencer o seu contrato, você vai ficar sem casa. Isso é fé, irmãos? Ela pode ter fé, ela deve ter uma expectativa, Senhor, abre essa porta para mim, mas ela tem que se mexer. Então as pessoas têm aquele negócio do pensamento positivo. Vai dar certo, não, eu vou, porque vai, não, vai dar certo. Passa 3, 4 meses depois e aí, não deu certo. Mas Deus não falou que ia dar? Então não foi Deus, foi a mente. E agora, por que eu estou falando isso? Porque apesar de engraçado, isso é muito triste. As pessoas deixam a graça. Porque se frustram por algo que Deus não prometeu. Por muito tempo eu ficava inquieto dizendo assim, Deus, mas por que é que o Senhor não revela para a pessoa que não é o Senhor? Para a pessoa esquecer? Porque Deus não se move num padrão humano. Deus não vai dizer assim, Firmino, não sou eu que estou falando para você, Elisete, agora sou eu. Não, nós discernimos. Como que nós discernimos? Orando. Conversando com Deus, intimidade. Aí você pergunta para uma pessoa dessa, a senhora é crente ou a senhora é católica? Eu sou católica, mas eu gosto dos crentes. Não é de religião que eu estou falando, nem ela sabe o que ela é.
Nem ela sabe que ela é. Não há aliança, não há compromisso. Como que Deus se revela? Deus não se revela a quem não é amigo. Deus não se revela a quem não anda com Ele. Já viu aquela pessoa está desesperada? Eu já passei por isso no começo da minha conversão. Não vou aqui dizer que eu nunca errei. Eu erro e erro sempre. No começo da minha conversão, passava uma luta e dizia, Deus, fala na palavra. Já aconteceu de Deus falar na palavra. Aliás, essa Bíblia aqui, essa Bíblia é a minha paixão, assim, de amor. Porque aqui está a minha vida. Aqui está o dia que Deus respondeu, a palavra que Deus deu, a hora que Deus deu. Mas, irmãos, já teve noites que eu ficava à madrugada dizendo, Deus, fala comigo. Ia dormir, Deus não falava nada. Passava-se meses. Aí um dia Deus respondia, eu anotava. Aí eu falei com Deus tal dia de tal ano. Tem tudo marcadinho aqui. Às vezes eu mostro para os jovens, porque eles falam, mas será que você faz isso? Aí eu mostro o dia que Deus respondeu, a hora que Deus respondeu. Porque é uma vida, é uma comunhão. Relacionamento com Deus não é assim, eu peço, Deus faz. Não é caixa eletrônica. Passa o cartão e saca. É comunhão, é relacionamento. Algumas das coisas que a gente pede, elas não vão acontecer, mas Deus vai provocar maturidade em nós para a gente entender, meu Deus, não sei se você já passou por isso, coisas que um dia você pediu, você olha para trás e fala, meu Deus, não fui eu que falei isso, Deus. Você já passou por isso? Uma vez eu conversei com uma pessoa e ela falava assim, pastor, me ajuda em oração, Deus tem que castigar aquela pessoa. Irmã, ainda pede para mim pecar junto. Deus castigar. Eu antes de eu morrer, eu quero ver a justiça de Deus. Mas, minha querida, vai morrer e vai direto porque você está com ódio no coração. O que Deus quer provocar numa situação como essa que eu estou falando? Perdão. Porque quando você se livra do perdão, aí pouco importa. Não é que pouco importa, mas não tem mais aquela importância se a pessoa vai ou não vai reconhecer o erro. Você está livre daquilo. É isso que eu queria falar. O justo vive por fé. O justo não vive pelo que vê. Por isso que a graça e a fé andam juntas. Porque se você não souber quem é Deus, irmãos, tem hora que a gente olha para trás. Por isso que o escritor de Hebreus disse lá em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Eu vou ler para não falar besteira, eu vou pedir para você ficar de pé para a gente orar. Hebreus 10, 39. Você sabe que Hebreus é um livro que conta a história da fé, né, dos heróis da fé. Dez, 19. 10, 38, é onde esse texto do Abacuque. Aquele que vem virá e não vai demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Entende o que é viver por fé? É não olhar para trás. Viver por fé é a mesma ideia que Deus quis ensinar para Ló, quando salvou ele de toda aquela Sodoma, aquele sodomismo, salvou ele daquela imoralidade, aquela sujeira que Sodoma estava vivendo. E Deus, quando livrou Ló e a família dele, falou, Ló, sai da cidade e não olha para trás. Nem você, nem tua mulher, nem teus filhos. Não olha para trás. Aí a mulher de Ló saindo, o coração dela amava o mundo. Lembra daquilo? Eu não sei, a Bíblia não fala por que ela olhou para trás. Lá na eternidade, vocês podem... Eu vou perguntar. Por que a senhora olhou para trás? Porque ela pode ter olhado para trás dizendo assim, vamos ver quem vai se queimar. Ou, vamos ver quem vai escapar. Não pode ser? Ou então, vamos lá, vamos ver. Meu Deus, olha o que vai ser aquilo lá agora. Mas no fundo, se ela tivesse realmente entendimento de quem era Deus, pouco se importasse para ela quem que ia ficar para trás. O importante é que Deus estava livrando ela. Entende? Aí ela olha para trás, retrocede
e virou estátua de sal. Ah, irmãos, nós vivemos um tempo muito específico, muito próprio da igreja. Muitos de nós têm olhado para trás. Muitos de nós já viraram estátua de sal. Estou falando de nós, igreja. Muitos que nós conhecemos já viraram estátua de sal. Você sabe qual é a igreja que mais cresce hoje no Brasil? Sabe ou não? Uma igreja chamada Desigrejados. Não é uma igreja, tá? É um grupo de pessoas, na verdade, desculpa. Por quê? Mas você vai criticar? Não, se decepcionaram. Uns se decepcionaram com homens, outros com lideranças, outros se decepcionaram com a verdade que entendiam que era verdade e não era verdade, porque o justo vive por fé. Mas a fé, ela anda do lado da graça. Então eu preciso realmente entender quem é Deus. Eu preciso realmente entender que o cristianismo não é o resort gospel. Não vai ter só piscinas de ondas de águas quentes. Não vai ter apenas dias ensolarados. Terão dificuldades. Existirão momentos onde a nossa carne, Jó disse isso: Senhor, eu sei que eu vim do pó, eu sei que vou voltar para o pó, mas Senhor, minha carne apodrece. Eu sinto da minha carne. E nós cristãos sentimos muitas vezes na nossa carne a luta, a dificuldade. As pessoas se levantam, as situações se levantam, o governo, tudo. E você luta para ser honesto, luta para manter-se honesto, manter-se íntegro. E tudo coopera contra. Mas o Senhor nos diz: o outubro está acabando, mas vocês precisam permanecer na posição de sentinela, em oração. Vocês vão apontar para o mundo que há uma diferença naquele que teme a Deus. Amém? Essa é a nossa missão. Senhor, eu espero ter conseguido comunicar a Tua palavra, Senhor, para os meus irmãos, da mesma forma que o Senhor falou comigo, Senhor, sábado, Deus. Pai, que nós consigamos, Senhor, entender que às vezes as situações ao nosso redor, elas querem nos dar uma revelação nova de quem é o Senhor, uma visão nova, Senhor, de que o Senhor é, de que o Senhor quer, daquilo que o Senhor espera e do porquê que o Senhor permite e o que o Senhor quer produzir, Pai. O que o Senhor quer produzir, Senhor, na nossa vida. Igual o testemunho que eu vi da minha irmã aquele dia aqui, Pai, que teve um mal súbito e foi para o hospital e não entendia o que ela tinha no hospital, até que a vida dela e o testemunho dela, Senhor, trouxe salvação para famílias, trouxe cura, Senhor, para algumas pessoas, trouxe salvação para outras pessoas. Senhor, a nossa vida não nos pertence mais. Nós dissemos isso para o Senhor um dia: Senhor, não mais viva eu, mas que o Senhor viva em mim. Então, Senhor, nossa vida não nos pertence. O Senhor, Deus, pode usar toda a adversidade para nos ensinar alguma coisa. Pode usar a nossa limitação, Senhor, para nos ensinar alguma coisa. Pode usar, Senhor, até mesmo a falta de dinheiro para nos ensinar, Senhor, uma dependência maior de Ti, ou para nos ensinar, Senhor, como administrar melhor as nossas coisas. Eu não sei, Pai, mas o Senhor usa as situações mais adversas que a gente não entende. A nossa limitação física, por exemplo, o Senhor pode usar, Senhor, para nos lembrar de que nós dependemos de Ti, Senhor, de que apesar de termos pernas, apesar de termos pés, Senhor, nós devemos caminhar à Tua vontade, porque o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Apesar de ter pernas, Senhor, a luz do meu caminho tem que ser o Senhor, Pai. A minha lâmpada, Senhor, aquilo que me aponta tem que ser o Senhor, Pai. Então, Senhor, eu falo nessa noite com uma igreja madura, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Traz conforto para o nosso coração, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor trouxe conforto no coração de Abacuque. Mudou o entendimento de Abacuque, Pai. Ele saiu de alguém que não entendia a situação, que criticava a situação, e ele tem uma visão diferente do Senhor. E por isso que ele escreve o capítulo 3, nesse diálogo dele, e ele diz: ainda que não floresça a figueira,
ainda que não haja uva nas videiras, mesmo falhando a safra de vinho, de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu vou exultar no Senhor e vou me alegrar no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar por lugares altos. Amém, irmãos? Entende o que Deus provocou na vida do Abacuque? Um cara que estava profundamente ferido e machucado. Deus mostra para ele que aquela situação tinha um propósito. Depois mostra para ele quem ele era nessa situação, como que ele deveria reagir, se portar. E lá no capítulo 3, ele responde para Deus: ainda que falte comida, ainda que falte o gado, ainda que não dê a fruta, ainda que isso, ainda que aquilo, eu vou me alegrar no Senhor. Porque aí ele entendeu a graça. A alegria de um cristão é a graça, é a presença de Deus. Aí ele diz mais: Senhor, eu vou fazer com que os meus pés sejam como os pés da corça. Vocês sabem que o salmista diz que a corça, quando ela é um animal que quando ela sente o cheiro da água, ela sente o cheiro da água, diz que ela corre desesperadamente pelas florestas até ela encontrar água. Então o Abacuque diz: Senhor, eu vou andar pelos lugares altos. Isso é fé. Você pode até estar num lugar baixo, mas por fé você tem que estar num lugar alto. Amém? Vamos cantar para a gente ir embora? Vocês querem cantar ou vocês querem ir embora já? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere os teus caminhos, que o Senhor te leve na graça dEle, na paz dEle, que essa palavra produza um efeito na sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar?